A Valsa da Morte. Lúcia era uma jovem visivelmente doentia. Sua pele era pálida e seu rosto, sem grandes atrativos, era mal emoldurado por uma rala cabeleira castanha. A moça era muito magra. Quem a via perguntava-se como ela conseguia sustentar-se em pé. Quando fazia frio, seus lábios adquiriam uma tonalidade azulada e os grandes olhos negros pareciam mergulhar ainda mais no arroxeado das orelhas. Mas Lúcia tinha um dom que ninguém deixava de reconhecer, nem mesmo seu arrogante primo Carlos, a quem o coração da moça dedicava cada um dos seus frágeis batimentos. Quando as mãos de Lúcia pousavam sobre o piano, produziam sons que pareciam ter vindo diretamente dos céus e que arrancavam lágrimas dos olhos de quem os ouvisse. Naquela tarde de outono, acomodado no sofá da casa dos tios, os pensamentos de Carlos se dividiam entre os sons maravilhosos que fluíam do piano e as palavras zombeteiras de seu amigo Eustáquio sobre a moça. Algumas outras pessoas, parentes e amigos da família, também se encontravam presentes ao pequeno recital doméstico. É sublime, murmurou um dos circunstantes. Lúcia toca com o coração. Para mim, ela toca com os dedos, respondeu Carlos baixinho, fingindo desdém. Lúcia parara de tocar por alguns momentos, recuperando-se da respiração difícil, demonstrando-lhe a dificuldade em tocar com a intensidade que costumava fazê-lo. Vieram à mente de Carlos as palavras rudes de Eustáquio. Carlos, no meio de uma conversa, confessara-lhe a grande admiração que sentia pelo dom da prima. Ela toca divinamente, comentara. Se fosse um pouco mais bonita... Eustáquio dera-lhe uma gargalhada. Lúcia? Mas nem que tocasse melhor do que Mozart. Carlos, a pobre é feia que dói. Além disso, parece um cadáver. Não me venha dizer que está apaixonado por ela. Carlos franzia a testa e ao mesmo tempo em que sorria. Apaixonado eu? Ora, meu caro, o meu coração tem asas. Eu jamais o entregarei a alguma mulher. Melhor assim, respondeu Eustáquio. Mas, se algum dia decidires te casar, vê se ao menos escolhe uma mulher bonita. Senão, vais acabar por estragar a tua raça. Lúcia ainda tocou por algumas horas. Todos estavam encantados, mas Carlos mantinha a fisionomia distante. Quando Lúcia o olhava, com os grandes e tristes olhos da moça encontravam com o dele, Carlos desviava os seus com um olhar de pouco caso. Porém, sentia um leve aperto no peito, como se algo lá no fundo tivesse com vontade de se levantar e aplaudir de pé o talento da pianista. Quando o recital acabou, a mãe de Lúcia convidou os presentes para jantar. Lúcia ainda permaneceu ao piano, e suas mãos magras e pálidas tocando suavemente por algumas notas. A sala ficou deserta, exceto por ela e por Carlos, que por algum motivo não conseguia sair do lugar. Lúcia ergueu-lhe os olhos e o rosto triste e disse: Querido primo, que bom que estás aí. Tenho uma coisa para mostrar-te. Ah, é? E o que seria? Lúcia respirou profundamente, fechou os olhos e se concentrou. Então tocou baixinho uma pequena valsa de sua própria composição. Carlos estremeceu ao ouvi-la. Era simplesmente linda. Reunia na mesma peça a profusão de emoções de Liszt
e a doce tristeza de Schubert. E então, perguntou ela ao terminar, o que achas? Carlos a encarou com um forçado desprezo. Olha, já ouvi melhores. Como é que é? Ora, minha cara, desculpe-me se sou tão sincero, mas essa tua valsa tá me parecendo um pouco pueril. Lúcia baixou os olhos. Um ligeiro rubor colorido, por um momento, coloriu as suas faces de cor mármore. Eu pensei que ia gostar, murmurou ela. Pois é, enganaste-te, desculpe. Saiu da sala sem olhar para a jovem e dirigiu-se à mesa do jantar. Para o espanto de todos, Lúcia não vinha. A mãe foi buscá-la. Encontrou-a então debruçada sob o piano já fechado. Tocou nela, chamou-a e viu que ela não se mexia. Assustada, chamou o pai da jovem, que a levou para a cama enquanto alguém chamava às pressas o médico da família. Lúcia ainda viveu alguns dias, mas já não podia comer. Não contou a ninguém o motivo da tristeza que ceifou aos poucos a saúde que lhe restava. Até que numa manhã simplesmente não abriu mais os olhos. Lúcia havia morrido. Os anos se passaram. Carlos tornou-se um homem razoavelmente rico, mas permaneceu solteiro. Tivera algumas namoradas e muitas amantes, mas nenhuma delas encontrava algo que lhe preenchesse o coração. Parecia que em todas faltava alguma coisa. Por mais belas que fossem, por mais fogosas que se mostrassem, por mais prendadas ou mais inteligentes, nada o satisfazia. Nem entre donzelas, nem entre damas casadas que traíam com ele os seus maridos, nem entre todas as prostitutas cujo corpo alugara a preços menores ou maiores. Mulher alguma lhe trouxera à alma o mínimo que fosse de sentimento, que um dia no passado distante o havia aquecido. Bem, faleceram-se os tios. Como a única filha já havia precedido a morte, e como não haviam parentes mais próximos, coube a Carlos a casa que pertencia à família de Lúcia por herança. Eustáquio havia se tornado corretor de imóveis e de bom grado aceitou o encargo de vender o solar do primo. Mas logo percebeu que não seria fácil. Embora a casa fosse grande e bem mobiliada e estivesse num ponto nobre da cidade, haviam boatos que diziam que a casa era mal assombrada. Contava-se que seguidamente o velho piano produzia sons de outros mundos, ao serem tocados por dedos pálidos e doentios do fantasma da donzela Lúcia. Eustáquio já havia levado vários possíveis compradores ao local, mas todos diziam sentir na casa uma presença aterrorizadora, e ninguém quisera fechar o negócio. Numa das visitas, o próprio corretor teve a impressão de ouvir o som vindo do piano, mas não quisera admiti-lo. Porém, os meses se passaram, e um dia Carlos veio a perguntar-lhe o porquê ainda não tinha vendido a casa. Isso te pergunto eu, respondeu o corretor. Então não sabes que a infeliz da tua prima tem assombrado o lugar? Ora, que tolice! Logo tu vem acreditar nisso? Ainda que eu não acredite, o mesmo eu não posso dizer do povo. Ninguém se atreve a comprar a casa onde o piano toca sozinho de madrugada. Então por que não te livras do piano primeiro, para depois tentar vender a casa? Porque eu não quero. Porque eu não acredito nessas sandices, nessas superstições. Pois a mim tens causado transtorno o fato de não conseguir vender o imóvel. Tem arranhado a minha reputação como corretor.
Acho melhor procurar outro. Tá, então eu faço-te uma proposta. Passamos nós dois uma noite inteira no solar. Se o piano permanecer mudo, continuarás a tentar vender a casa. Só que se o piano tocar, eu libero-te deste encargo. O outro estremeceu ligeiramente. Ué, está com medo? Perguntou Carlos. Não, claro que não. Faremos isso que tu quiseres. Carlos e Eustáquio levaram 2 garrafas de vinho e começaram a bebê-las tão logo o sol se pôs. Haviam se instalado na sala principal, onde o piano permanecia fechado. Carlos aproximou-se do instrumento e levantou a tampa sobre as teclas. Por que está fazendo isso? Perguntou Eustáquio, estremecendo. Para provocar a minha prima, respondeu Carlos, rindo. Vamos ver se ela vem tocar a valsa que compôs pouco antes de morrer. Não brinque com essas coisas. Ora, até parece que acreditaste mesmo em aparições. À medida que a noite avançava, Eustáquio sentia-se cada vez mais inquieto. Estranhamente, Carlos também foi ficando apreensivo. Em vez de embotar-lhes os sentidos, parecia que o álcool havia excitado sua mente. Carlos começou a ter sensação de que ambos eram observados, mas não quis falar nada para o corretor. Eustáquio, porém, cada vez mais pálido, murmurou: Eu acho que eu vi alguma coisa ali. E apontou para um canto. À pouca luz das velas que havia acendido, Carlos tentou divisar alguma coisa, mas o lugar onde o amigo apontara nada tinha. Tolice, respondeu, não vejo nada. Daí a pouco, porém, o próprio Carlos enxergou, com o canto do olho, uma sombra negra movimentar-se na penumbra. Sentindo o coração aos pulos, aproximou-se de Eustáquio, que estava no canto oposto da sala. Queria estar perto do amigo para sentir-se mais seguro. Eustáquio levou aos lábios a garrafa e bebeu um gole grande de vinho. De repente, ambos ouviram várias teclas do piano soarem ao mesmo tempo, fortemente, produzindo um som terrível. Eustáquio deixou cair a garrafa e saiu correndo da casa, tão rápido quanto suas pernas lhe permitiam. Carlos teria feito o mesmo se suas pernas não tivessem paralisado por algum momento. Quando recuperou o controle dos membros, voltou-se devagar para o piano e viu sobre o teclado o que lhe pareceu serem 2 chamas esverdeadas no meio da sombra negra. Porém, a sombra se moveu, acionando novamente algumas teclas, e a garganta da criatura emitiu um som agudo que imediatamente Carlos identificou. Aproximou-se devagar e espantou o gato de cima do piano. Então era tu, né, que assombrava essa casa? Resmungou. Como vou rir de Eustáquio quando eu conseguir encontrá-lo? Sim, porque de alguma forma, como saiu correndo, talvez só pare depois que chegar na China. Correu o gato até fazê-lo sair pela janela aberta. Então, voltou-se novamente para o piano. Foi então que, à luz das velas, enxergou nitidamente o vulto pálido e doentio de sua prima, sentado diante do instrumento, e lançou-lhe um sorriso triste. Teve a sensação de que o seu coração parara de bater por algum momento. O quê? O que estás fazendo aqui? Perguntou. Assim que conseguiu falar. Vim apenas pedir novamente a tua opinião sobre a valsa que compus, respondeu ela com voz suave. Carlos aproximou-se. A valsa? Foi por causa desta valsa, por causa das palavras duras que tu me disseste acerca da valsa, que a vida que ainda me restava me abandonou. Carlos, sim, foi isso mesmo.
Ela colocou as mãos sobre o piano e olhou para o primo. Sua expressão era suave e pareceu a Carlos que ela se tornara muito mais bela depois de morta. Quero a tua opinião sincera, disse. E dedilhou a valsa ao piano. Suas mãos, muito brancas, deslizavam sobre as teclas. A música sublime penetrou nos seus ouvidos e pareceu aquecer-lhe o coração e a alma. E então? Perguntou por fim. Carlos tinha lágrimas nos olhos. Divina, respondeu batendo palmas. Simplesmente maravilhosa. Lúcia, peço-te que me perdoe. E ela sorriu. Eu te perdoo, Carlos. E suspirou. Bem, parece que cheguei a tempo. A tempo de quê? Lúcia estendeu-lhe a mão. Carlos também lhe estendeu as mãos, perguntando-lhe se conseguia tocar naquelas mãos imateriais. Porém, ao mesmo tempo que lhe parecia flutuar os seus dedos, se entrelaçaram aos da sua prima, embora não sentisse exatamente o toque. Então, ambos se dirigiram esvoaçando para uma grande janela e quando Carlos se deu conta, havia-na atravessado. No dia seguinte, Eustáquio foi chamado pela polícia para reconhecer o corpo. Meu amigo Carlos. Infelizmente é meu amigo Carlos, confirmou ele. Mas do que ele morreu? Não temos certeza não, mas o médico legista disse que provavelmente arrebentou a aneurisma cerebral, disse um dos dois guardas que o acompanhava. Por causa de um susto? Ele acha que não. Há muito tempo estava para arrebentar. Ele morreria de qualquer forma, a qualquer instante. Não há culpados. Bem, pela expressão de seu sorriso, parece que morreu em paz, comentou Eustáquio. O rosto dos mortos sempre é inexpressivo, respondeu o policial. Nem sempre, respondeu outro guarda, a menos pela minha experiência. Quando para este cadáver, meu caro, tenho a impressão de que morreu em êxtase, como se já estivesse ouvindo a música dos anjos.